Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Olá, começa a partir de agora mais uma edição do 5 Minutos de Fama, especial BBB 24. O nosso encontro semanal para a gente falar sobre o eliminado da semana e, claro, todos os principais acontecimentos da casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. Nessa edição, a gente vai falar sobre a 12ª eliminada, que foi a Yasmine Brunet. Ela teve 80,76% dos votos, num paredão triplo que foi bastante movimentado, né, gente? Esse paredão triplo teve ainda o Lucas Buda com 16,84% dos votos e também a Isabelle, que ficou apenas com 2,4% dos votos. Ao todo foram computados 76.619.055 votos. Quando a gente fala sobre a eliminação da Yasmine Brunet, é muito importante que a gente vá até o início do jogo. A Yasmine entrou no programa como uma das grandes promessas. O nome dela sempre era cotado, né, nessas listas mágicas que saem na internet. O nome da Yasmine sempre era cotado e dessa vez ela acabou entrando no programa. Eu acho que o que aconteceu com a Yasmine foi o seguinte: ela entrou no programa bastante perdida, né? A gente percebeu aqui nos primeiros dias, ela ficou bastante perdida, se aproximou da Vanessa, fez uma aliança legal com a Vanessa, mas acabou não tendo nenhum tipo de afinidade com nenhum grupo ou com nenhum outro participante. Ela ficou pulando daqui, pulando dali, foi pra lá, foi pra cá e acabou não tendo um relacionamento melhor, um relacionamento mais forte com os outros participantes. E aí o que aconteceu? Ela acabou ficando ali meio que vulnerável, fez alianças, por exemplo, com o Rodriguinho, né? Por conta, eu acho que da Vanessa. E aí depois, agora nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente viu a Yasmine seguindo ali, né? Se firmando dentro do quarto Gnomos, agora liderado pela Fernanda. Então eu acho que o que faltou no jogo da Yasmine durante esse período de confinamento, né? Mais de 60 dias, foi uma questão de personalidade. Eu conheço a Yasmine aqui do Mundo Real, já tive o prazer de entrevistá-la umas 3, 4 vezes. Ela é totalmente diferente daquilo que a gente viu na casa, mas eu acho que o que pesou lá dentro para ela foi justamente essa questão da falta de personalidade. Ela tinha muito para entregar no jogo. Eu acho que talvez o medo da rejeição aqui fora, essa cultura imbecil que foi criada de cancelamento, eu acho que isso tudo ali somado com o nervosismo, com a insegurança, acabou fazendo com que a Yasmine se tornasse uma outra personagem, uma outra pessoa, tivesse uma outra personalidade bastante diferente daquela daqui de fora. O fato é que ela jogou errado e isso tudo acabou resultando nessa eliminação. Bom, o Tadeu disse lá, né, no discurso que Yasmine tinha ido para o programa para mostrar quem ela realmente era, mas que ela mesma quebrou o próprio encanto. Então, eu também concordo com isso. Eu acho que a eliminação da Yasmine foi muito por culpa dela mesma, né, por conta da falta de personalidade dela. Em determinados momentos que ela deveria se impor, ela ia muito pela cabeça dos outros e isso é uma grande falha dentro do Big Brother, né? Isso aí passa uma imagem pra gente aqui fora muito ruim. Logo depois do discurso, logo depois, quando foi feito o anúncio da eliminação, a Yasmine levantou do sofá, ela cumprimentou apenas o pessoal do grupinho dela ali, né? Falou apenas com os aliados dela, não cumprimentou em momento algum os adversários que ficaram consolando ali a Isabelle, ficaram, enfim, dando força para a Isabelle, né, que acabou ficando na casa. E aí a Yasmine levantou, cumprimentou apenas os aliados dela do quarto Gnomos e saiu em disparada pelo jardim. Lá na porta da eliminação, ela disse que vai fazer mutirão para o pessoal dela, para que eles consigam permanecer no jogo, e também disse que estava torcendo por todo mundo ali. Eu achei essa atitude muito imatura. Eu acho que eu esperava um pouco mais da Yasmine, até porque, gente, jogo é jogo, eu sempre falo isso, o que acontece no jogo fica no jogo, mas eu acho que ela não conseguiu separar isso muito bem, né? E ela acabou vendo ali como aliados dela, por exemplo, a Fernanda, que nunca gostou dela, a própria Pitel, que também nunca gostou dela, e a Lady, né, que fica ali sabonetando em todos os grupos, fica fazendo como o Buda, transitando por todos os grupos, mas que na verdade não tem grupo nenhum. Eu acho que
Uma outra coisa também que eu acho que contribuiu para essa saída da Yasmin foi essa vibe que ela acabou entrando por conta da Vanessa e do Rodriguinho, de que os camarotes são participantes diferenciados, né? De que eles são vistos de outra forma por conta da sua popularidade, por conta das suas carreiras, e a gente sabe que não é bem assim. Como eu já falei aqui em outros programas, a partir do momento em que o participante entra na casa, a partir do momento em que ele pisa naquele gramado, que ele pisa naquele jardim, ele é igual a todo mundo. Então não teria o porquê a Yasmin ficar pensando nisso, né? Pensando que ela, por ser camarote, era uma espécie de participante diferenciado. Então eu acho que esse somatório de situações acabou resultando nessa eliminação da Yasmin. Bom, e aí depois lá no palco com o Tadeu não teve aquela conversa toda de sempre, foi tudo muito ligeiro, mas teve a roleta, né, ali para aumentar o prêmio, para atualizar o prêmio. E pela primeira vez na temporada, o prêmio não foi atualizado. Então, o valor do prêmio continua em R$1.650.000. E seguindo o nosso programa, claro que a gente não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu no Sincerão de segunda-feira. Aliás, depois do Sincerão de segunda-feira, todo aquele tumulto, toda aquela confusão causada pela Lady, envolvendo ali o Davi, envolvendo também a Lani, envolvendo a própria Yasmin também. Foi um barraco completamente desnecessário. E na edição de ontem, o Tadeu fez questão de colocar um ponto final nisso tudo. Ele pediu para que todos colaborassem, para que todos tivessem a consciência de que realmente o Big Brother não era uma colônia de férias, né? Mas que esse tipo de situação, esse tipo de discussão, esse tipo de energia negativa não combinava em nada com o jogo. Ele falou que todos deveriam colocar um ponto final nessa situação, né? Nessa situação de discussão, e que o jogo deveria ser retomado dali para frente. O jogo como deve ser jogado. E claro que a gente, como público, a gente não fica nada satisfeito com tudo isso que está acontecendo. A gente não gosta de assistir esse tipo de situação, esse tipo de baixaria, esse tipo de rebaixamento em relação ao outro, né? Como a Lady fez. A gente viu aí nas redes sociais ao longo desses últimos dias muitos ataques. Eu acho também que não é por aí. Como eu digo sempre, o que a Lady fez dentro da casa é dentro da casa que tem que ser resolvido. Em relação ao jogo, é óbvio que ela jogou de uma forma muito ruim, é óbvio que ela tem jogado de uma forma muito ruim, aproveitando sempre o pós-sincerão para poder gritar, para falar mais alto, para poder aparecer. E aí nesse último sincerão, essa atitude dela de pegar as roupas do Davi no quarto do Davi e jogar na piscina, isso foi de muito, muito baixo nível, né? Acho que não é por aí. Ela só quer realmente, como o próprio Davi falou, ela só quer aparecer, ela só quer crescer depois do sincerão. Por que ela não participa, não é ativa dentro da casa durante a semana ou durante as outras dinâmicas? Então, assim, é uma coisa bem proposital. Isso levou a consequências graves. O Davi quase perdeu a cabeça também e teve aí o seu direito de resposta, né? Ele quase que fez alguma coisa também ruim em relação à Lady. Então, para que nada disso continuasse, o Tadeu resolveu colocar um ponto final nessa história, e ele frisou bastante que todo esse climão chegou ao limite, né? Que realmente a gente não tá interessado em assistir esse tipo de baixaria. Esse tipo de baixaria não combina com Big Brother Brasil. Dá pra jogar legal, dá pra você jogar com o seu adversário, mas sem partir pra essas vias, como a própria Lady falou, né? Subterrâneas. Não tem necessidade disso. Isso combina muito com a Fazenda, mas não combina em nada com o Big Brother Brasil. E a gente espera que de fato a Lady agora acalme, que ela pare com essa perseguição gratuita em relação ao Davi, porque está sendo um grande tiro no pé. Ela só está contribuindo para que a imagem dela fique cada vez mais negativa aqui fora, aqui no mundo real. Então que ela pare de vez com isso, e assim, consequentemente, os outros não vão ficando com raiva dela, não vão tomando outros tipos de iniciativas que podem vir a causar até mesmo um acidente ou uma punição gravíssima, né? Então é muito importante esse tipo de alerta. Eu acho que a produção fez muito bem em colocar o Tadeu para falar isso com o pessoal de casa, em colocar o Tadeu para explicar que essa história, essa rixa, essa briga sem pé nem cabeça precisa acabar urgentemente. Bom, aqui fora
a Yasmin vai assistir aos vídeos, né? E talvez ela tenha uma postura parecida com a da Vanessa Camargo, que ontem gravou um vídeo e postou nas suas redes sociais pedindo desculpas ao Davi e aos familiares dele por conta do que ela disse dentro da casa. Lá na entrevista com a Thaís Fersosa, a Yasmin já teve um pouco de noção sobre o que realmente está acontecendo. Ela se assustou com algumas coisas. Quem puder assistir essa entrevista de ontem, é só acessar o G-Show, que a entrevista está lá disponível, né? No Globoplay também. É muito importante que as pessoas assistam, porque ela se assustou, né, muito com algumas coisas que foram ditas na casa, aquela história do exterminador de camarote, que o Davi era o exterminador de camarote, aquele episódio do corpo, né, que tava o Rodriguinho, o Nizam, enfim, tudo isso ela assistiu e ela ficou realmente de queixo caído com a verdade, porque na hora que tá lá dentro não dá para entender muito bem. Então, a gente acha que ela saindo agora, ela veja, né, que ela vai assistir tudo, vai ver tudo e que ela tem, assim, um outro tipo de visão. Como eu disse, eu já entrevistei a Yasmin algumas vezes. Ela é muito diferente daquilo ali que a gente viu na casa. Eu acho que ela ficou muito mais sensível ali dentro, que ela, por conta de talvez uma timidez, de um medo, ela tenha realmente metido os pés pelas mãos, mas assim, jogo é jogo, já passou, ela já foi eliminada, e o que a gente também precisa sempre, eu falo sempre aqui, a gente precisa sempre entender e compreender, é que não adianta falar palavras ruins dentro da casa, né? Ela também falou palavras ruins pro Davi, ela também disse palavras ruins pra Alane, e eu acho que toda essa questão, né, como a gente pôde até ver aí no vídeo da Vanessa, que ela compartilhou nas redes sociais, falando sobre questão racial, eu acho que isso vai muito além de questão racial. Eu acho que isso é uma questão de humanidade. A gente não tá falando de negros, de brancos, de amarelos, de azuis. Não, a gente tá falando de gente, da raça humana. Então, o homem tem que aprender a respeitar o outro homem, independente da cor dele, do credo, das escolhas que ele faça. O respeito tem que vir acima de tudo. E a Yasmin, ela teve uma excelente criação do pai dela, da mãe. Ela entende muito sobre respeito. Eu tenho absoluta certeza que aqui fora ela vai rever tudo, né? E talvez faça uma análise da consciência dela a respeito do que ela disse, das palavras pesadas, e que também peça desculpas. Afinal de contas, pedir desculpa não é feio. Pedir desculpas faz parte, né? Então, assim, ela sai com esse índice de rejeição bastante alto, né? Mais de 80%, quase 81%. E só lembrando que no ranking dos eliminados, ela fica em segundo lugar. Em primeiro continua o Marcos Vinícius com 84%, quase 85%. Só lembrando que o Marcos Vinícius caiu num paredão completamente injusto, que era o Marcos, a Isabelle e o Davi. Óbvio que ele iria sair com índice de rejeição. Então, para minha contagem aqui, o Marcos não vale nesse índice de rejeição. Então, a Yasmin continua sendo em primeiro lugar como a mais rejeitada até agora da temporada, seguida pelo Rodriguinho. Bom, gente, o programa hoje tá interessante, né? Tá tenso, mas assim, só pra gente ficar um pouco mais aliviado, durante essa madrugada, o Boninho usou as redes sociais para dizer que hoje, quarta-feira, vai ser gravado, né, o quadro do Marcos Veras, da invasão, e que ele vai deixar dentro da casa uma maleta fechada com um cadeado, e quem abrir essa maleta vai ter acesso a um poder do falso. Só que esse poder do falso, gente, nada mais é do que um poder falso, é um poder que não vai estar valendo absolutamente nada. E detalhe, a coisa vai ser tão perfeita, a trollagem vai ser tão perfeita que vai ter até direito a colarzinho. Então, vamos ficar todo mundo ligado aí, né? Porque logo mais na edição da noite a gente vai acompanhar toda essa trollagem e a gente vai ver quem vai levar esse colar, quem vai abrir essa maleta com esse colar do poder do falso. E claro, as máscaras vão cair durante o dia e eles só vão ficar sabendo depois que esse poder não valia absolutamente nada. A casa segue com 12 participantes, só lembrando mais uma vez, como eu disse aqui no início do programa, ontem a Yasmin rodou lá a roleta do prêmio, né? E o prêmio não aumentou, ele continuou em 1.650.000, ou seja, ela tirou o zero, o prêmio não aumentou
entendeu? Então, assim, a coisa tá difícil, né, gente? O programa já passou da metade. Como é que será que vai... como é que será que esse valor vai chegar e passar dos 3 milhões? Eu não sei, eu acho que nas últimas semanas, assim, quando tiver mais pra frente, essa roleta aí vai ter... Os valores vão acabar tendo peso 2, né? Pelo menos pra dar uma movimentada melhor nessa questão do prêmio, né? Do aumento do prêmio. Então, só para falar aqui novamente, né? O prêmio então fica em 1.650.000. A gente termina então o programa com essa reflexão depois de tudo aquilo que a gente viu durante essa semana, de tudo aquilo que aconteceu lá na casa do Big Brother, todas essas desavenças, né, que aconteceram, que a gente espera que realmente tenham um ponto final, porque BBB não é fazenda e a gente também não gosta de ver esse tipo de coisa, mas fica sempre aquela reflexão que eu vou deixar para você aí do outro lado. E se fosse você? E se fosse com você? Como é que a coisa seria? Não é verdade? Fica aí a perguntinha para pensar, para refletir um pouco, porque afinal de contas, no dos outros é refresco, não é verdade? Mas e se fosse a gente? Como é que seria? Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e a gente volta na quarta-feira que vem com mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 24. A gente se vê, até lá!